Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre as emoções reprimidas que nos deixam deficientes. Tá? Então, a gente vai falar mais um pouco das emoções, vou abrir mais um pouco sobre essa ideia. No caso, o objetivo é conscientizar mais sobre as nossas emoções. Tá? Então, vamos lá. O meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Essa ferramenta, ela tem o propósito de limpar, purificar, transmutar emoções que nós reprimimos ao vida. Essas emoções reprimidas, elas ficam no inconsciente, as memórias ficam no inconsciente e as emoções elas ficam refletidas no nosso corpo, marcadas, as memórias ficam marcadas também no nosso corpo. E a ferramenta EFT, ela vai na raiz do problema. Tá? Então, ela vai purificar e vai mudar completamente a sua visão de mundo. Tá? Então, em 5 minutos, essas, essa ferramenta, ela precisa de uma cena. Então, vamos lá, traga uma cena de dor que você tem. Pode ser uma cena de decepção que você teve ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, quando você nasceu, na época da sua infância. Uma cena de dor. Traga essa cena para sua mente agora, e aí você vai avaliar essa cena. Tá? Então, você vai fazer as mesmas perguntas a cada 3 rodadas. Você vai se fazer essas mesmas perguntas, tá? A primeira etapa é avaliando a cena na mente, a segunda etapa é avaliando as emoções do corpo. Então, vamos lá, traga a cena na mente, aí você vai avaliar essa cena. Você está dentro da cena ou está fora? Ela está muito colorida? Quanto mais dentro da cena e quanto mais colorida, mais carga emocional contém nela. Aí a segunda parte é do corpo, as emoções do corpo. O que você no agora, não antes, lá no começo, tá? No agora, o que você sente ao olhar para essa cena? Ah, uma tristeza muito profunda, uma decepção. Exemplo. Aonde está essa emoção no seu corpo? O que você sente? A emoção está onde? As emoções estarão sempre refletidas no nosso corpo em alguma parte, tá? É só observar. Na garganta, um tremor nas mãos, um aperto no peito, um desconforto. Se ela tiver muito definida, uma ânsia de vômito, uma vontade de chorar, uma dor de cabeça, aí você vai avaliar de 0 a 10. Qual a intensidade? Porque gradualmente ela vai mudando as emoções, o nome, e vai mudando no corpo, e aí a intensidade também vai diminuindo, tá? Então, de 0 a 10, sempre vai ser 10, porque a emoção é muito forte, ao abrir a cena, ela sempre vai estar 10. Ah, é para 10, Rose. Então, tá. Aí depois você vai fazer a frase de preparação. É fundamental essa frase de preparação, porque você tem que se perdoar e aceitar essa situação, tá? Então, a primeira parte dessa frase é sua, é pessoal sua, é referente à cena, e a segunda parte é repetição. Mesmo que eu esteja passando por essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja passando por essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja presenciando os meus pais brigando quando eu era pequena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. A primeira parte você vai inventar, a segunda parte é repetição, tá? Aí os pontos ao serem tocados é o topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da cravícula, e aqui na altura do sutiã da mulher, tá? São esses pontos, e você vai contar a cena do começo ao fim, ou a parte que você estiver sentindo mais, ou só a emoção, se ela estiver muito forte, você para e fica só na emoção, até diminuir bem, tá? Se a emoção estiver muito forte, fique só na emoção, tá? Desencadear um choro, uma ânsia de vômito, fique só na emoção. Pare a cena da mente, fique só na emoção, até você diminuir bastante a emoção, tá? Aí, olhando para a cena, você fala, eu estava no quarto e o que você está vendo na cena? E eu ouvi meu pai gritando com a minha mãe
e minha mãe começou a ficar muito brava e começava a brigar com meu pai. Meu pai ficou nervoso, agrediu a minha mãe, entende? Aí você, eu fiquei muito triste. Você conta o que que você estava sentindo. Sempre é a sua posição perante a cena. Eu estava triste, muito triste. Eu estou vendo os dois brigando ainda. Eu estou muito triste. Meu pai estava muito bravo. O que que você acha dos dois? Assim, não sei. Aí você vai abrindo tudo que você está vendo na cena e o que que você, qual é o seu ponto de vista ali? O que que você está sentindo ao falar da cena, tá? Fez 3 rodadas, você para, avalia a cena de novo e avalia as suas emoções no corpo. Se refaça as mesmas perguntas, a intensidade como tá? De 0 a 10 está 9, não abaixou muito. Às vezes abaixa muito rápido, às vezes é mais difícil abaixar. Quanto muito tempo tiver guardado, demora mais, intenso. E outras situações acumuladas demoram mais, sabe? Outras cenas de dor que você viveu. Aí você está trabalhando nessa, foi para 9. Aí você faz, mesmo que eu esteja muito decepcionada ainda com meu pai e com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você refaz a frase de preparação e vai tocando nos pontos até você zerar essa cena. Que é essa cena zerada? Você vai estar fora, você vai estar vendo a situação de longe, assim. As pessoas vão estar de longe, ela vai estar desbotada, acinzentada, perdeu a cor. As pessoas que estão nela, elas podem sumir, assim, desaparecer, ou virar as costas, ou dar um sorriso, alguma coisa assim. E você vai dar o perdão natural, você vai sentir paz ao contar essa cena para você mesma, e você vai dar automaticamente, naturalmente, um perdão natural a essa pessoa. Você vai se conectando com o seu ser divino e o perdão fluirá naturalmente, tá? Aí perante essas duas pessoas. E aí você zerou a cena, entende? Você vai estar em paz quando você contar. Muitas das vezes, se você fizer várias vezes, parece que você não teve a sensação que você não passou por aí, por essa experiência. Você sabe, você está consciente que passou, mas a dor não vai estar mais contida nessa cena, entende? E aí você limpou a cena, você limpou essa experiência em você. A sua visão de mundo vai ficando mais leve, o seu corpo vai ficando mais leve. Ele é o primeiro a receber o benefício da limpeza, tá? Esse é o passo a passo da limpeza emocional EFT, tá bom? Em 5 minutos é isso que você tem que se fazer. Aí você terminou a cena. Se ainda existe um desconforto em relação a essas pessoas que estão na cena, é sinal que existe outras situações de dor, outras cenas que você viveu com essas mesmas pessoas, tá? Aí você vai limpando, você vai viver o amor incondicional com elas, você vai ser grato incondicionalmente, porque essa é a sua verdade absoluta, o amor incondicional, tá? A consciência, o agora, o perdão fluirá naturalmente, ele virá naturalmente, porque você transmutou, você purificou, você limpou a emoção de decepção, aí virá o perdão natural, fluirá o perdão natural, tá? O que mais? Isso é em 5 minutos. Aí, indo para o tema, emoções reprimidas nos deixam inconscientes. Por quê? Porque o que é inconsciência? Inconsciente é você fazer algo que não tem consciência, não está consciente do que você está fazendo, tá? Então, eu estou falando de algo, gente, muito invisível. A gente não está vendo. Então, essas emoções, elas são invisíveis. Então, você pode duvidar do que eu estou falando, não acreditar no que eu estou dizendo, tá? Essas emoções, elas vão duvidar, não vai acreditar, vai achar que é balela, a história é minha, tudo que eu estou falando não tem nada a ver, não tem significado nenhum, deixa para lá. Você pode fazer isso. É invisível, a gente não está enxergando. A gente está acostumado em resolver as coisas aqui, pegando na mão, olhando, resolvendo. Não está gostando do casamento? Muda de relacionamento, muda de pessoa. Não está gostando da cidade? Muda de cidade. Não está gostando do trabalho? Muda o trabalho. Temos que estudar muito, tem que trabalhar muito. Você tem que ver a pessoa sofrendo ali para ver que ela vai ganhar o dinheiro. Entende? Aqui é na forma, é o sofrimento. Acredita no sofrimento. E isso não é real, não precisa ser assim. Tá? Se você quiser algo mais profundo, está dentro de você. Aí a hora que você vai lidar com o invisível. As emoções, elas são invisíveis, são elas que estão
criando esse caos todo, tá? Então, essas emoções negativas, reprimidas, acumuladas, elas nos deixam inconscientes, além de contaminar as outras pessoas. Então, quando você chega no ambiente, chega na sua casa com muita raiva, essas emoções vão contaminar as pessoas em sua volta, porque elas também têm emoções guardadas, vai levantar a emoção negativa, ativar a emoção negativa nas outras pessoas, aí começa o desconforto, você vai contaminar outras pessoas com as suas emoções negativas, com a sua raiva, tá? E aí elas fazem, essas emoções negativas, elas fazem coisas absurdas. Então nós, e eu me incluo nessa, né? Nós fazemos coisas absurdas com essas emoções. Então elas reprimidas no nosso corpo, armazenadas no nosso inconsciente, a gente tem atitudes absurdas. Eu tive ações, pensamentos absurdos em relação a mim mesma, a minha história. Então, quase que eu não fui a vias de fato, mas tive pensamentos absurdos, tá? Pensamentos, porque eu tinha emoções negativas desde do meu nascimento, tá? Então, na hora que eu nasci ali, eu já tive situação de trauma, e aí uma situação foi atraindo outra situação de trauma, tá? E aí eu tive, na adolescência, eu tive pensamentos negativos muito intensos, muito pesados. Por exemplo, vou dar um exemplo de vocês, os vícios. Então, o vício da comida, o vício do sexo, o vício do dinheiro, de automutilação. Esses vícios, automutilar-se é você cortar situações, são situações mais pesadas, tá, gente? Não, eu vou ficar na comida, no sexo, no dinheiro. Você vai, quando você come muito, você está querendo suprir um vazio que está dentro de você. Quando você entra para o sexo, as pessoas que vão para o sexo, o culto ali, procuram se preencher, se satisfazer sexualmente. Elas estão buscando um prazer intenso, suprir um vazio dentro de si. Mais dinheiro, está querendo viajar, está querendo poder, está querendo viver da, da bebida, de boas viagens, querendo o quê? Suprir um vazio, fugir dessa cidade, fugir do país, viajar de avião, de seja o que for, eu não estou conseguindo ter ideias, mas seja o que for que o dinheiro vai proporcionar. O que ele quer? Suprir um vazio que está dentro de cada pessoa, entende? E é esse vazio que eu estou querendo deixar, ele é ilusório. Está buscando dentro de si, por meio da comida, ou do sexo, ou do dinheiro, está buscando dentro de si suprir um vazio ilusório, está buscando algo ilusório que não é real, mas por um caminho errado, por um caminho inconsciente, por um caminho ilusório que não é real. O que é real de verdade, que está dentro de você, é o amor, é a harmonia. Vamos lá, que seja a raiva, algo ilusório, uma emoção ilusória, a raiva. Eu vou dar um exemplo, mas pode ser o medo, pode ser a culpa, pode ser a inveja, entende? São várias emoções, que as emoções reprimidas, elas são inconscientes, elas fazem a gente ter atitudes inconscientes. Vamos lá, a raiva. Então, a raiva, seja de ontem, qual a raiva que você teve na situação de ontem, no dia a dia que você tem ontem? Ah, pega uma cena, limpa essa cena de raiva de ontem mesmo. A hora que você limpar essa cena de raiva de ontem, que você viveu uma situação de briga, de discussão, de desconforto que você teve ontem, o que vai sobrar dessa cena que você for limpar? Experimente aí você agora. O que vai sobrar é a paz. É a paz. Da semana passada, a inveja que você teve do fulano ter conquistado no trabalho uma posição no trabalho. O que vai sobrar disso? A paz. Da semana passada, do mês passado, a paz. A hora que você for limpar, lá no nascimento, que você teve uma experiência de dor, sua mãe te rejeitou, ou sua mãe te deixou no abrigo, que vai sobrar isso a hora que você for limpar? Experimente, tá, gente? Mas o que vai sobrar disso? A paz. Agora, experimente limpar aquilo que você considera como um amor.
O que que você vai for encontrar, se for limpando, limpando no amor, é mais amor. E esse amor é uma harmonia. Não é um amor desse mundo da forma. É um amor de harmonia, é um amor de compaixão, é um amor de paz, é um amor de alegria, é um amor do agora. Então, quando você for limpando todas as experiências que estão no seu inconsciente, você vai ficando mais no agora, mais presente, mais consciente, mais feliz. Você vai ter mais compaixão do outro. E essas emoções, como eu disse, elas não existem. Vai sobrar o quê? O amor. Essa, em última instância, é a única verdade que existe. É só você experimentar, é só você pagar o preço. Tire um ano, tire um mês e vai limpando para você ter essa conclusão, entende? E o que que eu quero com isso? O que que eu quero mostrar com isso? Claro, vender o meu peixe, né, vender o meu trabalho, mas dizer, você pode fazer sozinho. Você pode experimentar sozinho na sua casa. Você vai obter tudo. Você pode obter o dinheiro, você pode obter a fama, você pode ter o trabalho, mas, se você for limpando, 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 você vai encontrar com o quê? Com o divino dentro de você, com a paz. E aí você vai entender que tudo aqui é baseado no medo, na culpa, na raiva. E aí você vai encontrar aquilo que nós viemos, o propósito que você veio fazer nesse mundo, tem um propósito dentro de você, e você vai encontrar esse propósito, você vai entregar esse propósito. Tudo na harmonia, sem comparação, sem julgamento, sem cansaço, sem dúvidas, sem insegurança, sem nada. O propósito está aí dentro de você, a hora que você for fazendo as limpezas. E aí você vai encontrar isso. Só que não é fácil, tá? É uma cena por dia, demanda em uma hora, você tem que ter muito compromisso com você mesma, entende? E fazendo todos os dias. E aí você vai ter o dinheiro, você vai ter a fama, você vai ter o sucesso, vai ter tudo que você quiser. Mas a verdade está dentro de você, um propósito divino. E é isso que você veio fazer, entende? Aí, a partir do momento que você deixar de julgar as pessoas, condenar, criticar o outro, o que ele está fazendo, ficar mais no agora, mais na consciência, você vai estar se aproximando mais do propósito divino. Você vai estar expandindo mais a sua consciência. Tá? É a ferramenta mais próxima que eu encontrei, assim, no qual eu encontro, eu posso dizer que eu estou mais em paz com isso. Ele é muito mais forte, ele é muito mais intenso que as próprias orações, que as próprias afirmações positivas, tá? Porque ele está limpando, ele está purificando, ele está transmutando as emoções negativas. Essas emoções, elas nos deixam muito inconscientes, tá? Eu, em algum nível, agora eu estou inconsciente. Em algum nível eu estou sim, sabe? Mas, e vocês também, todos nós estamos, tá? Se perdendo aqui nesse mundo da forma, buscando trabalho, relacionamentos, nananã. Você vai encontrar um amor que te traga paz, uma pessoa que te traga paz, você vai encontrar o dinheiro que você quer, você vai poder pagar as suas contas, mas aí você vai ver que a hora que limpar, 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 isso aqui entende? Mas você vai ficando em paz, vai vivendo esse mundo aqui na hora, no agora, mas em paz, entende? E aí que está a chave do segredo, é você não dar tanto significado nessas coisas da forma e mais voltar-se para o agora, ficar em paz no agora, mais consciente, mais presente, mais feliz, mais alegre, mais saudável, tá? Mas é um compromisso com você mesmo, tá? Não adianta entregar essa... Bom, daí você vai tirar essas conclusões, tá? Você vai bater a cabeça. Você vai querer forçar o outro a fazer a limpeza emocional. Eu já fiz isso. Não adianta, tá? É o seu próprio... É a sua própria missão, é o seu propósito que pode fazer isso. E a sua mudança de vida que vai fazer isso. Os outros em sua volta vão ficar em paz ao seu lado, mas é a sua experiência que vai despertar a vontade no outro, tá? É a sua consciência que vai despertar a consciência no outro, tá? Então não adianta bater cabeça forçando a outra pessoa em fazer limpeza que você vai se desgastar. Aí quando o outro estiver te incomodando muito, aí limpa em você. É a hora de você limpar em você mesmo, tá? Aí limpa o que te
causa desconforto ao ver a outra pessoa no sofrimento, na dor, no vício. Ah, o meu filho, ele mexe com drogas, mexe, cura primeiro isso em você, cura essa dor em você, tá? Limpa em você tudo que você está vendo no seu filho ou na sua filha. Limpa isso em você, em primeiro lugar. Antes de ajudá-lo, limpe esse desconforto em você. Faça a frase de preparação e comece a abrir em você o que te causa desconforto em ver essa pessoa no sofrimento, bebendo, fumando, seja o que for que ele está se fazendo, se mutilando, né? Então, limpe isso em você. A hora que você estiver em paz, aí sim você pode, bem devagar, ir contribuir na vida do outro, tá? É a experiência que o outro veio ter aqui, tá? Então, daí você vai ter, você tem que chegar no limite de ter compaixão do outro. Aí, quando o outro vê que você está em paz, que você não está mais incomodada com isso, ele vai vir te procurar, te pedir ajuda. Pode ser que aconteça isso também, tá? Então, é isso. Mas a limpeza emocional é mais a gente com a gente mesmo. É a gente que o outro promove na gente, tá? Então, o desconforto que você estiver sentindo ao ver o outro, esse desconforto tem que limpar. Todo desconforto interno. Esse é o propósito da ferramenta. O desconforto no que a gente está vendo fora, em situações ou pessoas, tá bom? E é isso que eu quero entrar para vocês. Essas emoções, elas são invisíveis, então eu estou falando de algo invisível, de algo que você não está vendo. Repito, você pode duvidar, você pode não fazer, você pode deixar para lá, mas se atreva em experimentar isso, tá? Você vai ver como você vai encontrar a paz dentro de você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!